nosso assunto aqui da revista, né? Falando para vocês, apresentando um pouquinho a revista para vocês. A gente é uma publicação gratuita, aberta para todo mundo, quem quiser. Boa noite. É uma publicação gratuita que a gente já tem 3 anos no ar. Basta vocês clicarem em diabetes.com.br, que tem lá 40 edições da revista. Então nós vamos começar a nossa conversa com a doutora Cláudia Piper, que é consultora da revista em diabetes, é da nossa equipe. E aí, Cláudia, ajeitou o cabelo? Tá tudo certinho no lugar? Ajeitei. Tá ótimo. Tudo bom, Cris? Boa noite. Então, Cláudia, para a gente começar o assunto, daqui a pouco chamar a Ana para esse bate-papo, talvez essa história tenha despertado muito interesse do pessoal em falar sobre diabetes e teatro, né? Então, antes da Ana falar sobre a parte dela, eu queria que você falasse como é que você esteve envolvida nesse projeto, como é que aconteceu isso? Na realidade, Cris, foi uma ideia que surgiu minha mesmo, né? Que o pessoal achava que era meio maluca, mas eu tinha uma paciente que era atriz e que eu falava com ela: você não gostaria de ser professora lá das crianças e adolescentes diabéticos lá no IED? Eu tenho ideia de que o teatro pode ajudá-las muito, pode ajudá-las a melhorar o controle, pelo menos a se conhecerem melhor. E aí ela me apresentou, falou: não, mas eu tenho uma amiga que faz exatamente esse tipo de trabalho, que é professora de teatro, de oficina de teatro, e que vai, eu acho que, embarcar nessa ideia. E aí foi que eu conheci a Ana Wilding. E conhecendo ela, a gente a convidou para ir lá no IED, conhecer o Instituto Estadual de Diabetes e Endocrinologia, porque o grupo de pré-adolescentes e adolescentes que estavam muito, não empolgados para começar a atividade, mas eles eram enviados para o grupo de teatro porque estavam com dificuldade de controlar o diabetes. E o mais interessante é que a gente começou a perceber que, claro, essas crianças foram crescendo, os outros já eram pré-adolescentes, viraram adolescentes, e foram continuando nesse trabalho do teatro durante cerca de 8 anos. Enquanto isso, alguns entraram, outros saíram. As mães e os pais eram orientados em paralelo com a Sandra Costa, psicóloga, que foi uma pessoa maravilhosa e muito importante na união de toda essa equipe. Ela conduzia os encontros com os pais, né? Enquanto a Ana estava fazendo a parte da oficina de teatro na unidade de educação em diabetes do IED. E o mais interessante é que tudo isso levou a gente a entender muito melhor que essa movimentação que é feita em relação ao diabetes, essas dificuldades, todas as barreiras, elas podem ser minimizadas quando você faz uma atividade lúdica. E isso a Ana vai falar muito melhor. Mas essa atividade de exercício de teatro, eles achavam que eles chegar lá e iam ter que representar. Então a gente vai ter que representar. Mas eu não quero ser atriz, eu não quero ser ator. Não, nós vamos fazer aqui umas brincadeiras, nós vamos aprender a encontrar melhor um equilíbrio entre nós, a nos conhecermos melhor, nós vamos conhecer nosso corpo melhor, nossas limitações. Enquanto isso, a Vilma Amorim, nutricionista, também vinha para dar sempre umas orientações nutricionais de uma maneira muito suave, né? Vamos brincar, vamos aprender como é que a gente faz um prato alimentar, como é que são as receitas que as suas mães fazem. Acabamos tendo até um livro de receitas feito pelos pais, eu também, né, levando as nossas receitas para trocar essas ideias. Então acabou virando um grupo em que entravam pessoas novas, porque era um grupo aberto, mas que aquelas crianças que viraram adolescentes, que se mantinham, elas faziam aquilo crescer. E todo mundo queria ir para o teatro, porém elas eram mandadas para lá, enviadas pelos médicos do ambulatório para lá, para melhorar o controle de diabetes. O que a gente viu? Em um ano, a gente teve uma queda de 1,8 de hemoglobina glicada. Hemoglobina glicada, gente, vou lembrar aqui, é a média da glicose no sangue nos últimos 3 meses. E isso é considerado muito bom, é muito melhor do que a maioria dos medicamentos. Então, trabalhar com teatro, que é uma forma, ele passa a ser, né, o que a gente chama um instrumento de educação para lidar com os jovens com diabetes e também com os familiares que eram acompanhados, porque eles viam os seus filhos melhorarem, traziam dificuldades, e a Sandra acompanhando sempre e dando suporte psicológico.
E no meio disso tudo, a gente encontrou muitos pré-adolescentes e adolescentes que também apresentavam transtornos alimentares e por isso não conseguiam fazer uma adesão, porque não aceitavam diabetes, e não conseguiam fazer uma adesão adequada ao tratamento, a tomar insulina, a fazer os testes de glicemia capilar. Mas era muito divertido encontrar e saber que a Ana estava lá, a Ana Viltig, a cada 15 dias, foi voluntária inicialmente, depois a gente conseguiu um apoio do laboratório, uma bolsa de apoio do laboratório Lilly, e depois de outro laboratório que deu durante um período, que foi uma fundação, e a gente conseguiu com isso ter um período que perdurou aí durante 8 anos. Então, quando a gente olha as fotos para trás, é muito interessante que a gente vê fotos das crianças pequenas e daqui a pouco vê eles dos jovens, adolescentes, quase adultos que se tornaram, enfim, seguindo suas vidas, os seus caminhos, e muito gratos, e nós também a eles. E a Ana conseguiu levá-los para o teatro, né? A gente conseguiu fazer uma peça de teatro, aliás, 3 peças no final, olha, foram 3 ou 4, a Ana vai lembrar. E chegaram até a fazer apresentação no teatro do Planetário. 7 minutos, hein, tá? Cláudia? Aquele seu 7 então, número cabalístico. É meu número cabalístico, eu adoro o 7, por isso que você riu. E conseguimos, e foi um sucesso, e foi uma experiência muito boa, tanto para eles, né, quanto para nós. Então, olha, deixa eu dar um break ela só. Inspira a gente. Deixa eu dar um breakzinho, porque Iane está falando aqui que faz parte dessa história. E eu queria aproveitar. Eu queria aproveitar e dar boa noite para a Sara, para o João, para Super Chiarelli. Olha, deve ser um super-herói, hein? Olha, tá vendo? Que legal, a Sheila, que entrou aqui para falar com a gente, a Luciana, o Sheila, João. que conheceu bastante o grupo lá, que legal. Lígia, que entrou agora também, então a gente já está dando boa noite para todo mundo, em que a Cláudia aqui. Vai, continua, Cláudia. E aí umas coisas muito bacanas aconteceram. Tudo isso levou a gente a tentar fazer um projeto, que foi um projeto bem bacana que você participou, né, o Cris, chamado Diatro. Né? Tem diabetes no teatro, né? Então, Diatro. E a gente tentou levar isso lá para o Teatro de Bolso do Leblon, não sei se você lembra, mas isso seria para aquelas pré-adolescentes, adolescentes que gostariam de fazer curso de teatro, porém voltado para ter um apoio, né, do ponto de vista endocrinológico, psicológico, né, também com a Sandra Costa, para eles, porém, não em questão de instituição pública, mas aí seriam para aqueles grupos, né, que teriam condições de fazer um curso, como se faz um curso de música, como se vai à academia de dança, também fazer um curso de teatro, mas porém com esse suporte, né, da parte psicológica e endocrinológica em relação ao diabetes. Então, o teatro, para mim, ele não é apenas uma expressão, né, artística, mas ele é um instrumento de educação. Ele é um instrumento que pode ajudar, é uma ferramenta que pode ajudar muito aos jovens com diabetes e também aos familiares, não só aceitarem melhor, né, essa questão do diabetes, mas é lidar melhor com a doença. Aprender a ver as limitações que ele também tem, o outro do lado também tem, que é difícil fazer isso, é difícil fazer aquilo, mas se consegue. Se amar mais, isso é fantástico. O teatro, ele permite com que você seja uma personagem naquele momento e que mostre para os outros como é difícil ter uma hipoglicemia e o que você sente nessa hipoglicemia. Eu fico suando frio, mas isso impede de você fazer as coisas. Eu tenho que comer açúcar. O que você tem quando você tem uma hiperglicemia? Nossa, será que eu posso casar? Será que pode ter filhos? Então, vários problemas eram levantados, questões e soluções eram dadas durante, né, essas aulas de teatro. E era um grande encontro. Festas que também eram feitas com os próprios alunos de aniversário. Foram momentos realmente muito bacanas. E eu gostaria de ter... que a Ana tinha um espaço para ela separado, porque senão eles não vendo, né, uma médica lá dentro, né, como é que o pessoal vai ter liberdade para poder ficar à vontade? Aí, de vez em quando, eu ficava lá, né, dando umas olhadas, entradas, assim, para, enfim, também a gente poder ajudar na orientação médica, né, dos objetivos que eles tinham que alcançar, também do ponto de vista, dúvidas que os pais queriam tirar, mas muito prazeroso. Fazer teatro com a Ana Viltig, desse projeto, nossa, só tenho boas lembranças junto com a Ana, com a Sandra Costa, que eu gostaria muito também de fazer uma live depois com ela.
E A gente fazer um vai murinho, né, fazer. nutricionista. A gente Fantástico. vai E fazer. todo Queria mundo voluntário. aproveitar e agradecer ao pessoal que está conversando, está mandando mensagem, até estão conversando entre si, a mãe de um dos meninos, do Fábio. E aí a gente Que agora legal. podemos chamar a Ana para ela contar um pouquinho das coisas. Também que a Marina Bonafel falou que ia entrar, que ela gosta da arte envolvida sempre no trabalho com jovens com diabetes, tá? Então, um beijo para todos. E a Valeu, gente olha. continua aqui, tá? Já Beijo, mandaram mais beijo. beijos aqui para você, tá bom? Aparecer. Aparecer. É que eu Ana, fiz antes da uma gente. engenhoca aqui para segurar o celular, entendeu? Não ficar segurando na mão. Oi, Cris. Tudo bom? Tudo ótimo. Olha, antes de eu começar a entrevista aqui com você, eu vou precisar contar uma coisa para você que eu nunca contei para quase ninguém. Bom, em live Estou eu nunca contei. envolvida? Olha, você acha que talvez me entenda. É que é o seguinte, de timidez eu não tenho nenhuma. Já deu para notar que eu não sou assim nem um pouco tímida, né? Porque tem Jornalista. Pois é, mas tem jornalista tímido, viu? Aham. E você sabe que no outro dia eu fiquei pensando, no outro dia não, há muitos anos atrás, eu acho que se eu não fosse jornalista, eu teria tentado a carreira de atriz, Ops, viu? olha só, nunca é tarde, hein? Ai, Nunca é será, hein? tarde. Ah, bom, agora no momento não é propício, né? É, Se bem que eu continuo dando aulas online e para olha só, adultos, profissionais de outras áreas. Quer dizer, tá você vendo? vem para minha turma. Olha, vou pensar seriamente. Olha, tem um monte de gente, tem a tia Ana, tem até Padano Carlos está Ai, dando boa noite. paixão. O Carlos é farmacêutico e é meu aluno há anos também, ótimo ator, amador, no Olha, melhor sentido da palavra, né? Que ama o teatro. E é olha. isso, porque é o que a Cláudia falou do teatro no sentido pedagógico, terapêutico, e não exatamente com o objetivo de ser ator profissional, né? A gente pode usar o teatro em várias faixas etárias, vários perfis. As pessoas têm receio de se expor, e elas sabem que quando elas se expõem, talvez ajude de uma outra forma o tratamento de uma forma completamente diferente do que se imagina? Seria isso? Na verdade, assim, se a pessoa já tem o diabetes, ela já tem alguma certa, não vou dizer uma fragilidade exatamente, porque, pelo contrário, é uma força incrível que a gente encontra, né, nas pessoas que se envolvem realmente no tratamento, mesmo as pessoas que se envolvem se boicotam, porque é assim, a gente anda duas casinhas para frente e uma para trás, né? Mas assim, já tem uma menos vontade de se expor, né? Porque já se sente automaticamente exposta essa pessoa, mesmo que não tenha sentido isso. Mas faz sentido para a pessoa, porque ela já se sente exposta, tem uma vontade e uma contra-vontade, uma vontade de se expor, de querer se desenvolver, de sair da sua zona de conforto, de se desenvolver, de superar, porque as pessoas querem se superar, mas tem também, né, seus receios de exposição, sua timidez. Então, eu acho que é uma mistura de desejos que envolvem, né? Então, a pessoa tem que ter coragem. Eu acho que ela tem que ter coragem para ir fazer um curso de teatro de qualquer maneira, com diabetes ou não. A Cláudia falou, e eu trabalho assim, em qualquer faixa etária, com qualquer perfil. Nunca é colocar a pessoa para representar. Então, aí faz um texto. Eu até, inclusive, convencia eles a dar uma olhada na aula, né? Porque eram pacientes que iam lá, né, para o ambulatório, que estavam... Estou falando no caso do IED, né, do Hospital Moncorvo Filho, desse projeto lindo, né? Que eu acho que é o que mais está em voga nessa live, né? Então, assim, eu sempre tento convencer, no bom sentido, dizendo que eu não vou colocar ninguém no fogo, que são jogos, são brincadeiras, são interações que quando você vê, você está fazendo teatro. E cada um dentro do seu próprio limite, com todo respeito, com suas individualidades. Eu tenho esse olhar muito pessoal
e muito tranquilo para que cada um possa dar o que é possível para você naquele momento, entendeu? Sem forçar, porque senão o trabalho não anda. E desculpa, Cris, eu vou só emendar uma coisa. No caso Fala. do teatro no tratamento, né, tem uma questão assim também de que nunca eu ficava tentando que as cenas e os exercícios fossem direcionados para a questão de uma maneira muito flagrante, sabe? As questões, as dúvidas, as inseguranças, elas apareciam. Aí eu aproveitava e pegava para poder trabalhar. Mas nunca, ó, vamos fazer uma cena que você tem diabetes e está numa festa e não pode comer um doce. Não, entendeu? Mas, poxa, vamos fazer cena de quê? De festa, de comemoração? Vamos fazer. E aí as coisinhas vão aparecendo, né? Com toda a delicadeza do mundo. É um trabalho muito delicado, né? E a minha dúvida é, qual é o primeiro passo desse tipo de tratamento? A primeira questão é como você tentar que a pessoa vá assistir, né? Assistir não, participar ali com todo respeito, com toda a tranquilidade do mundo. Depois são jogos de sensibilização, jogos de confiança no grupo, que isso é muito importante. Estabelecer um ambiente de confiança para que essa exposição fique um pouco menos dolorosa, não, ou menos forte para a pessoa, entende? Então, assim, é muito importante que o grupo entenda que todo mundo está com coragem de estar ali, todo mundo está com medo de estar ali, todo mundo tem que se respeitar. Então, assim, eu trabalho muito com exercícios focados para isso, para o fortalecimento do grupo, do respeito, da sensibilização entre o grupo. Eu acho que a primeira coisa que eu faço é cuidar do grupo, para que cada um individualmente possa se sentir seguro para se expor. Você percebe que na hora que você monta esse grupo, que esse tipo de sentimentos e sensações que você passa é compartilhado? Quer dizer, eles mesmo, quem é mais seguro, compartilha a maior segurança com quem é menos seguro? Existe essa troca interna? Eu via muito lá no nosso grupo, assim, muita solidariedade. Muita solidariedade entre eles com quem chegava, com os mais antigos, porque, como a Cláudia falou, foram muitos anos, né? Então, assim, era criança, no tratamento de crianças com diabetes, depois virou no tratamento de jovens com diabetes, e que hoje são adultos. Eu estava falando que o Fábio está fazendo educação física, é Fábio, é Daphne, é Gabriel, Júlia, Edson, pessoas que eu acompanho até hoje, Juliana, que estão na faculdade, estão trabalhando. Então, assim, eles eram tão implicados, eles foram ficando tão implicados no processo e no tratamento, no time, eles não saíam, né? Eles não iam embora, eles continuaram. E a gente foi transformando, a gente fazia a sala de aula, né? O trabalho ali. No final do ano, uma apresentação daquele tamanho dentro da sala de aula. Daqui a pouco a gente fez no auditório. Depois a gente chegou a fazer 2 espetáculos no Teatro Maria Clara Machado, com assim, panfletos, cartazes, luzes, som, assim, exatamente um espetáculo que não deixava a desejar, com cenas criadas pela gente. Quer dizer, o projeto foi amadurecendo junto com eles, né? Então porque realmente eu acho que era um grupo fortalecido por esse trabalho, né? Eu também amadureci com eles, né? Sempre tinha aquela curiosidade, né? Como que a gente se aproxima? Quais são os resultados que são obtidos, né? Como é que as pessoas se envolvem? A única coisa parecida que eu tive a participação foi que eu também tive naqueles acampamentos para jovens com diabetes e sempre existia uma encenação. O pessoal fazia uma peça e deixava sempre aquela escolha. Quem quer participar do teatro? Eu ficava olhando para ver qual era a reação deles, né? E o que eu notava é que quando acabava, a reação deles e dos outros era assim,
puxa, eu podia ter participado também. Sabe aquela vontadezinha, né? Mas ao mesmo tempo um certo medo de se expor. No caso dos profissionais de saúde, porque esse é um projeto muito inédito, é uma coisa que não é comum, né? Existe, assim, uma dificuldade de entendimento dos profissionais de saúde para saber de ótimos rendimentos com o envolvimento do teatro no tratamento do diabetes? Olha, eu acho que cada vez menos. E eu tô assim, acompanho não só por esse trabalho que a gente fazia, né? Eu tenho amigas artistas que fazem, que tem um trabalho lindo, como Enfermaria do Riso, no Café Guinle. Eu vejo pelo meu sobrinho João, que está fazendo universidade, é um apaixonado, como que ele está vendo um estudante, né? Em segundo, terceiro ano da faculdade, e como ele encara a medicina, a clínica, o que ele agrega já, eu acho incrível. Então, eu acho que isso daí está se transformando demais. A própria Cláudia já me convidou para fazer algumas aulas, dar algumas vivências, né, para enfermeiros, médicos, em congresso. Eu acho que está melhorando, mas assim, o projeto, por exemplo, era dentro de um hospital público. E assim, não é fácil também para os profissionais de saúde dentro de um hospital público, não é fácil, né? Então, assim, eu não posso nem exigir, reclamar. Eu acho que muitas vezes as pessoas não conseguiam dar atenção devida, os médicos, mas quando eles conseguiam parar um pouquinho para escutar, entender o enfermeiro, era assim, aí tinha uma certa adesão. Mas é um trabalho de formiguinha, ainda mais aonde for, né? No hospital público não é fácil. Porque o próprio tratamento, a própria educação em diabetes não é uma coisa muito simples de você fazer com que seja assimilada de uma forma fácil. A Cláudia, inclusive, está colocando aqui que o teatro é uma ferramenta educativa. Você lembra de alguma situação que você pudesse compartilhar que foi assim, que a gente possa, para quem não entende, né, porque a gente está falando de uma questão em que a gente não está mostrando como foi a situação, né? Então, assim, para o pessoal entender exatamente como era o processo, você chegava, chamava as pessoas eram obrigadas, vamos dizer, a palavra obrigada é muito forte, né? Eram convidadas a participar, ou tinham curiosidade, vocês puxavam. Como era esse processo? A gente tinha que realmente fazer um trabalho Recrutar. de recrutar. Não só era a doutora Sandra, né, que eu acho importante também falar que esse acompanhamento da psicóloga era paralelo, no mesmo horário, com os responsáveis. Isso fortalecia muito o trabalho, porque era o teatro para os jovens e o grupo de né, de grupo de terapia para os responsáveis. Isso ajudava muito, porque aquelas mães, aquelas responsáveis, vou falar mães e vós, porque realmente a maior parte são as mulheres que iam lá, né, como a Elaine, que está aqui, enfim, guerreironas. Então, assim, doutora Sandra, a Cláudia, tinha a Andréia, que era a chefe ali da enfermagem, ou a enfermeira, enfim. A gente recrutava. Eu, por exemplo, não sabia chegar no hospital sem... Se eu via um adolescente, eu já atacar. E aí eu ouvia resistência, teatro, é um lugar um ambiente que não é muito bom para o meu filho, questões com a religiosidade que atrapalham também, porque tem religiões que acham que o trabalho do teatro não é também muito adequado, né? Então, assim, vários empecilhos, mas era um trabalho de recrutamento. E assim, eu não sei se é bom. E aí eu ficava, sei lá, meia hora explicando para o pai, para a mãe, convencendo. E aí depois dava tudo certo. Mas... E vocês faziam, era o quê? Era uma peça, para o pessoal entender a dinâmica. Tá. Não, a peça, para mim, é parte do processo. Mas não é o fim último, de maneira nenhuma. O fim último é o trabalho de 15 em 15 dias, durante 3, 4 horas, que acontecia naquela manhã, né, que era aula de teatro. E aí a aula de teatro que inclui esses exercícios de sensibilização, de grupo de fortalecimento, de trazer questões, de tudo, porque tinha que trabalhar o físico, a memória,
tem várias coisas que você tem que trabalhar, né, até chegar. As cenas propriamente ditas também tinha toda semana. A gente sempre fazia cenas no final da aula, né, como parte da aula, para depois do ano inteiro a gente fazer no final do ano alguma apresentação, como eu falei, que foi se expandindo, né, até chegar no teatro profissional mesmo. Mas eram trabalhos quinzenais, manhãs, 4 horas seguidas. E o trabalho da Sandra, da Cláudia, que ficava também medindo glicose e medindo tal. E assim, a criança, o jovem tinha que estar na escola, tinha que estar em acompanhamento, enfim. Tinha era um projeto bem grande, nutricionista. Tinha as nossas idas a teatros para assistir peças. Eram várias Você até falou, você falou uma coisa interessante. Você acha que nessa ida também ao teatro, alguns deles também acreditavam que era algum programa mais complicado para eles fazerem, ou eles se identificavam muito? Porque, na verdade, realmente é. A gente não é um mar de rosas, né? A gente não pode dizer que é um mar de rosas. Pelo contrário, é um exercício de coragem, superação, obstinação do tratamento. Não é um mar de rosas. Então, assim, várias coisas remam contra. O olhar das pessoas de fora, que não tem muita noção, né, do que é ter diabetes, né? Inclusive, às vezes olham como se fosse algo com piedade. Ninguém precisa ter pena, como se a pessoa não pudesse fazer esporte, como se não pudesse ir para festa, como se não pudesse, entende? Comer uma batata frita, porque pode comer uma batata frita, mas tem que estar dentro de toda uma nutrição, né? Fazer tabela de carboidrato, enfim, fazer todo um tratamento. E assim, nessa questão, de fato, tem né, percalços. E a ida ao teatro é uma ginástica, porque tem o horário do lanche. Os nossos passeios eram bem, enfim, davam um certo trabalho, né? Porque não é assim. Por exemplo, o próprio ensaio de teatro, eu marcava um ensaio sábado no teatro, um ensaio geral. Tinha gente que às vezes não estava passando bem para ir, ou eu não podia esgarçar o tempo sem ter o horário do lanche, né, contrabalançado, a gente oferecia lanche, enfim, não é fácil, tem percalços, né? Mas, enfim. Olha, Ana, a Lúcia está pedindo aqui para você contar momentos que foram tocantes e que você sentiu a importância desse trabalho que você fazia junto a quem tem diabetes. Eu acho que eu sentia muito, assim, através dos pais, né? As mães me davam muito retorno, não só pelo afeto, mas pelos relatos. Eu não sei, assim, momentos tocantes, para mim, eram muito sutis e muito diariamente, quinzenalmente. Eu acho que, assim, também nos espetáculos, porque era como você falou, a gente ia ao teatro ver uma peça, só que eles faziam uma peça no teatro profissional, né? Naquele teatro de verdade, com luz, com tudo. Quando eles viam aquilo acontecendo, e nossa, é muita coisa, a gente está fazendo um espetáculo de verdade. Eu acho que isso também era muito tocante para mim. Como eu falei, o espetáculo não era fim último, Lúcia, né? Mas o espetáculo também era um momento de emoção, foram momentos de muita emoção. Mas o assim, fato de você... do trabalho de formiguinha, sabe? Da filigrana, para mim era o trabalho do dia a dia. Porque você não me perguntou, né? Assim, mas eu acho assim que a questão do adolescente é uma questão muito forte, né? Porque, assim, você ter diabetes, ou outras restrições também, deficiências, como eu prefiro chamar, né? Assim, poxa, você não tendo nenhuma restrição, já é tão difícil. Você quer ser igual a todo mundo, você quer fazer o que todo mundo faz igual, você quer se inserir, você quer compartilhar igualmente, né? Você não quer ser o diferente, você não quer se expor, você tem vergonha de tudo é mico, né? Tudo você acha que a culpa é sua, até ter diabetes a culpa é sua, entende? Então, assim, já é uma fase tão difícil, né?
como é bom ter passado pela adolescência, né? Eu fui muito feliz, mas entende? É muita caraminholação e ainda não tenho autoconhecimento. Então, assim, é muito delicado. Então, eu acho que traz um benefício tão grande você poder compartilhar, ver que o outro sente a mesma coisa que você, que não é nenhuma vergonha, porque as pessoas acham que você, sei lá, ai, oh, coitado, né? Isso que eu falei, o pesar, eu acho que eu estou insistindo, porque eu vi um vídeo que a gente fez agora há pouco tempo, e assim, é muito delicado. Então, você tem que fortificar muito a autoestima, sabe? Para que, não, eu tenho sim, mas eu tenho potência. Você tem que estimular a potência. Porque tem potência. Você vê, isso que eu estou falando, dessas pessoas que eu falei aqui, elas ainda elas fazem faculdade, elas, né, têm filho, casa, é feliz, entende? Mais feliz do que muita gente. Então, eu acho muito Olha, assim, e assim, o jovem, ele adere ao tratamento, mas ele boicota, né? Assim, ele tem que ter uma estrutura e tem várias coisas que trabalham também, assim, a questão da família, que tem que ser envolvida, porque mexe com a família toda, porque mexe com a alimentação da família, mexe com os hábitos da família, né? Então, ela também tem que colaborar, e às vezes não tem uma psicologia para, às vezes não tem dinheiro para colaborar, porque tem que, é para todo mundo, é para quem tem dinheiro, para quem não tem, mas quem não pode comprar, né, os produtos que são mais caros, ainda é mais difícil, enfim, são Deixa muitas eu te coisas. fazer uma pergunta aqui também da Pete, que gostaria de saber do retorno desses pacientes. Como é que vocês avaliam essa evolução, esse resultado positivo? Como é que vocês conseguiam avaliar para assim, nossa, deu certo, não, vamos mudar? Eu acho que uma das coisas é a frequência, porque assim, saíam de todos os lugares, tinha gente que saía às 3 horas da manhã, sabe? O Edson saía com a mãe dele, a Lúcia, de Miracema, às 3 horas da manhã. Era um sacrifício para as pessoas estarem ali, e eu acho que já por estarem ali, eu já percebia. Pelo engajamento. Aí, bom, pelo retorno, né, dos relatórios, inclusive como melhoravam na escola, o retorno dos pais. Bom, e as medições, as aferições que a gente era obrigada a prestar conta, porque era um projeto dentro de um hospital, e a Cláudia tinha essa parte, e essa parte não é fácil, mas é como ela falou, a gente conseguia medir, né, a hemoglobina glicada, por exemplo. Então, assim, eram índices concretos que mostravam, além dos subjetivos, que a gente também tentava explicar, que eram imensos e que não tinham muito como medir, só dessa maneira que eu estou te falando, né? É um desafio para as crianças, é um desafio para os profissionais, é um desafio para os pais, mas quando eles veem que aquela situação ela conseguiu ser superada, ou conseguiu ter uma melhora em função de uma experiência nova, como é o teatro, É uma isso. Qual é a reação deles? superação, é isso, porque isso traduz em potência, né? Isso é potência. Quando há uma superação, a pessoa se sente mais potente. A gente precisa passar, né, pelos problemas, a gente precisa superar. E eu acho que isso também é um trabalho de formiguinha que o teatro dá. Porque, como eu falei, para você estar em cena, para você fazer um jogo de teatro, né, um daqueles jogos que eu fazia, ou para você fazer uma cena e você está na frente dos seus colegas fazendo uma cena junto com outros, você já tem que ter muita coragem, muita determinação. Eu falava, eu admiro muito vocês, como eu falo para os meus alunos, inclusive adultos até hoje, entende? Eu admiro que vocês estão aqui, estão se expondo, continuam aí, né, fazendo, permanecendo. Então, assim, quando você consegue estar ali. Bom, quando fazer uma peça num teatro, nem se fala. Se apresentar dentro da sala para o público, para o pai, para a mãe, para o irmão, enfim, já é um grau de superação e te dá uma potência tão grande que aí serve para qualquer coisa na vida. Para uma entrevista de trabalho, para uma pessoa que te olha com uma cara feia porque você tem diabetes. Eu falo uma ignorância, porque é uma deficiência muito ainda
por incrível que pareça, muito na ignorância dos outros, né? As pessoas não sabem muito bem o que é possível, o que não é, então... E situações, gente, que a pessoa... Eles falavam... A gente brincava, todos os espetáculos tinham muito humor, né? E a gente sempre criava, eu sempre trabalho fazendo a dramaturgia também dos espetáculos, né? Justamente para que nasça algo realmente verdadeiro, né? E que seja condiga com aquele processo, com aquele grupo em especial, e sempre com muito humor, mas eram situações assim, poxa, a pessoa leva a sua Coca-Cola, o seu Guaraná, Dolly, Diet, Light para a festa, bota ali na geladeira escondidinho atrás de tudo, é o primeiro refrigerante que acaba. Aí todo mundo, poxa, mas toma o outro. Não posso tomar o outro. Então, assim, são situações que o jovem tem que ficar lidando, todo mundo tem que ficar lidando, e aí iam para o espetáculo com muito humor, enfim. Bom, a gente estamos entrando aqui na reta final. Claro. Queria só que você contasse para o pessoal também, para poder satisfazer um pouquinho a curiosidade. Você comentou que vocês faziam também exercícios de interpretação, né, e de jogos. Como é que eram esses jogos que vocês faziam? Os jogos são realmente jogos de teatro que eu uso para qualquer faixa etária. Impressionante, você adapta. E assim, eu tenho muitos anos, né, Cris, de teatro, né? São 35 anos de teatro, e eu também eu tenho muito tempo em trabalho, né? A gente fala sala de aula, mas na verdade é sala de teatro, é dentro de empresa, né, com esse leque todo com os quais eu trabalho, de tipos de pessoas, né? Então, assim, eu também faço muita oficina. Então, assim, eu tenho um manancial de jogos, e são jogos que, assim, que vêm de pessoas que eu aprendi, né, mestres, por exemplo. Eu tenho um grande mestre, Sotigui Iatê, que um dos melhores atores, foi, né, um mestre, griot, enfim, que era da companhia do Peter Brook. Enfim, esses mesmos exercícios que se faz na companhia do Peter Brook, eles são feitos ali, na minha sala. São exercícios. É difícil de eu explicar um jogo aqui, mas são jogos de grupo, que, aliás, hoje até, sabe que engraçado, né? Eu vejo que foram também muito... Que bom, né? Chegando em várias áreas, e várias pessoas fazem. São jogos simples, às vezes de palavras, de ritmo, de palmas, de... sei lá. É muito variado. Coisas para quebrar aquela distância e aquele gelo e talvez aquela timidez, né? Inclusive, eu ia muito pro estacionamento do hospital, né? E a gente fazia jogos com bastões, bola, fitas. No estacionamento era uma diversão. Eu circulei muito naquele hospital, eu descobria espaços no hospital, porque, na verdade, uma das coisas importantes era ressignificar o espaço do hospital, né? Eles irem para fazer o tratamento também com mais alegria, porque os hospitais são lugares muito inóspitos, né? A gente não tem essa cultura de pintar o hospital de uma maneira, muito menos público, né? Então, assim, ressignificar o lugar, tem que ser alegria, tem que ser jogo, porque fazer teatro é jogar, é um jogo. Jouer, to play, é jogar. A gente não fala representar, a gente fala jogar um personagem, na verdade, jogar com o outro. Então, aí ele nasceu do jogo, dos rituais, né, sagrados e dos jogos. Então, é isso. Bom, agora, Ana, também é importante, Cris, porque você esteve junto da gente numa parte do projeto que a gente tentou fazer na Zona Sul, com pacientes ao contrário do projeto, né, com pessoas favorecidas. E é interessante como não deu certo, né? E, assim, eu não sei se não há o valor, se tem muitas outras opções, aí não cuida disso, né? Porque é um projeto que também seria muito bacana, porque o jovem favorecido também, para ele, seria muito bom. E eu também não vejo nem... Aliás, eu não vejo esse trabalho muito. Eu via muito peças sobre diabetes sendo apresentadas no hospital, né? Mas... Não é isso. Não, a ideia não é essa. A ideia é usar o teatro para melhorar você,
né? Geralmente a gente, quando pensa o teatro, a gente sempre pensa o teatro para o outro, né? Nós estamos fazendo para o outro, sim, sim. né? E Mas esse é olha, um que vai você faz sempre para você. presente também, né? É, Esses dias, né, com o ensejo dessa live, e aí eu ouvi, você foi uma das melhores professoras que eu já tive na minha vida. Eu falei, e vocês foram um dos melhores professores que eu já tive na minha vida. Porque, na olha, verdade, a gente não faz um projeto para doar, tipo, só. É uma troca. É uma troca humana, né? Eu ganho muito, né? E eu queria te dizer, Cris, só que queria falar o nome, né? Porque eu sou uma pessoa muito grata, porque eu coloquei minha cunhada Nedira Campos, né? Que é a foi. atriz que me passou o contato da Cláudia, que fez essa ponte muito bacana, assim, que é uma atriz e falou, não, eu acho que não é o meu caso, mas tem uma pessoa perfeita, e eu nem sabia, né? E acabei indo parar nesse lugar que é isso, assim, que eu só ouço mensagens de que saudade, que felicidade. E a gente torce para que ele volte esse projeto e que ele engate e as pessoas entendam a importância que tem um outro formato completamente diferente daqueles padrões. A gente descobriu nessa pandemia que padrão não existe mais, né? A É, gente não tem padrão. é, Os padrões se modificaram, os hábitos se modificaram, o nosso tempo não é mais o tempo que era antigamente, a gente reveu, né, teve que rever o sim, nosso tempo. sim. E aí eu queria que você agora passasse uma mensagem final, que a gente está encerrando para o pessoal terminar aí a noite, são 7h15 agora. Te quero agradecer muito, muito. Fiquei animada, viu? Ai, Fiquei gente, animada para fazer. apaixonado por esse assunto. Quem será esse João? Ó, Será que é o meu sobrinho? Não, acho que é outro João. Meu sobrinho é o João Vilt. Que bom, João. Isso é um assunto. Eu sou apaixonada. Realmente é o que a gente falou. Eu acho que eu acredito nesse trabalho. Realmente, eu espero que a gente ainda tenha oportunidade de fazer. E eu espero, como você falou, Cris, que as equipes, que os médicos, profissionais da saúde, enfermagem, né? Eles também possam indicar, entende? Indicar mesmo, vai fazer teatro, porque os pedagogos, os psicopedagogos, os professores, eles indicam dentro da escola, né? Eu tenho muito aluno que não tem nada a ver com o tratamento do diabetes, que são indicados por pedagogos. Olha, sua filha precisa ir ao teatro, fazer teatro, porque vai melhorar, apresentar um trabalho em grupo, é isso. Então, seria muito lindo que a gente pudesse que cada vez mais os médicos pudessem compreender e indicar, né? ó, já me chamaram aí, viu? Vem pro teatro, Cris. Olha, eu vou me animar com essa história, viu? Eu vou me animar, Tem é sério profissionais de mesmo. todas as áreas nessa turma. E olha, se alguém quiser botar uma palavra aí, algum aluno, alguma coisa, eu não sei quem está aqui, porque eu não fiquei olhando, mas assim, a Elaine, enfim. E se vocês quiserem também, depois, que a live, que é quando a gente acabar, a gente vai divulgar também no IGTV, acrescentarem mensagens, mandar mensagens para a gente, dar sugestões, a gente está aberto para todo e agradecer, olha, você é extremamente humana, empática e além de ser uma atriz e professora maravilhosa. Então, com a mensagem aqui que a gente recebeu, a gente te agradece muito. Vamos, de repente, conversar isso de novo, animar. Quem sabe a gente não faz um exercício de uma live aqui para o pessoal experimentar. Vai que, não Exatamente, é? vai ter. Vai que. Vai. Ana, muito obrigada de novo pela sua participação. Sua mensagem final para a gente dar uma boa noite para o pessoal. Olha, Nedira aí. Minha mensagem final, eu acho que é que a gente continue sempre acreditando nas transformações, né? Que a qualquer momento, a qualquer hora, se a gente tiver coragem, obstinação, a gente vai conseguir se transformar. Eu quero me transformar até os 100 anos. Né? E outra coisa, eu quero ser criança, eu quero ser jovem até 100.
voltar sempre aquele espírito genuíno da criança, do amor e do jogo e da brincadeira, para a gente levar essa alegria para o resto da vida, porque aí a gente contagia, né? Falou, Né? gente. Olha, Tá? então Obrigada, vem pro Cris. teatro. Obrigada a todo mundo.